Oi, gente! Estamos aqui com mais um bate-papo sobre espiritualidade, hoje respondendo a pergunta do Renato. Ele fez a seguinte pergunta: eu sou aquilo que penso, sinto e faço? Ou será que eu sou alguma outra coisa? Bom, antes de trazer a Ju, eu quero falar um pouquinho da busca espiritual, tá? Eu acho que realmente a gente acha que somos essa casca, né? Eu aqui vestida de Viviane. E, na verdade, claro, nós não somos isso, nós somos algo muito maior, né? O ser crístico habita dentro da gente, porém, a gente não sabe disso. Então, até a gente tomar essa consciência, né? E chegar a se indagar sobre quem eu sou, a gente vai continuar vivendo essa vida de personagem, né? Então, a gente vai seguir vivendo sobre o comando da mente, que nada mais é o ego, né? Então, a gente vai investir todas as fichas nessa vida aqui, achando que a vida é só essa novela, achando que eu sou um personagem que sofre, né? Que sente ciúme, que sente raiva. E isso faz parte do processo, né? Então, eu costumo dizer que até a gente chegar nesse ponto, né, de se questionar e, de fato, entender que nós não somos isso, a gente tem que conhecer realmente o que é irreal, né? Então, é através desse mundo de ilusão aqui que a gente acha que vive, que a gente acha que é real, que a gente vai começar a entender o que realmente é verdade na vida da gente. Ju, você tá aí? Oi, Vivi. Oi, Renato. Tudo bem? Obrigada pela pergunta. Aqui te ouvindo, né, Vi? Eu tava pensando assim, eu não sei você, Renato, eu não sei você, Vivi, mas eu mudo de ideia a cada 5 segundos. Então, o que eu achava 5 segundos atrás, de repente eu não acho mais nesse momento. Então, assim, eu mudo muito de opinião, mudo de sentimento. Uma hora eu tô com raiva, outra hora eu tô triste, outra hora não sei o quê. É claro que quanto mais você trilha, né, esse caminho espiritual, a tendência é estabilizar. Não porque eu fico controlando o meu estado, mas porque as coisas não me tiram mais tão facilmente do centro. Mas o que eu queria dizer com isso mesmo, imagina que se eu fosse aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, e a cada 5 segundos eu mudo de ideia, então o que aconteceu comigo? Eu deixei de existir, né? Então, de repente eu acredito numa coisa, eu faço uma coisa, eu estou, né, sei lá, a gente quando fala, é legal porque em poucas línguas, né, no português existe essa diferença entre ser e estar, né? E no português a gente usa o sou, por exemplo, para a profissão, né? Ah, então eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou não sei o quê, e aí pronto, incorporei aquilo, eu sou aquilo. E a dificuldade, assim, de quando a gente fala de estados, né, nesse sentido de sentimento, pensamento e ação, quando eu tento me definir dentro dessa estrutura, e eu falo assim, por exemplo, eu posso usar um adjetivo, falar assim, eu sou muito impaciente. Quando eu coloco isso numa estrutura e eu tento fixar aquilo como sendo eu, é muito difícil sustentar isso, porque aí eu vou ter que sustentar. Porque imagina, se eu falo para você que eu sou isso, eu vou precisar acreditar nisso e vou tentar fazer com que aquilo seja verdade em todos os momentos. Mas isso tudo, os meus estados, são impermanentes, então não pode ser aquilo que eu sou. Porque, se você perceber, o personagem se transforma através do tempo, dependendo da busca, dependendo do momento, né? A gente vê muito isso, essa variação, dependendo da idade. Então, eu não posso ser aquilo que é impermanente, porque não faria nem sentido. Então, eu deixo de ser a todo momento e viro uma outra coisa, né? Sei lá, eu me torno uma outra coisa nesse sentido. O que você acha, Fih? Muito legal isso que você falou, né, do ser e estar, faz total diferença, né? A gente tem a mania mesmo, e até mesmo por uma questão da nossa, né, do nosso português, né, vamos dizer assim, a gente fala, nossa, eu estou, né, eu sou impaciente, por exemplo, mas na verdade, cara, não é isso, né? Então já o equívoco já começa aí, né, na verdade, da minha vida, achando que realmente eu era a Viviane, entendeu? Mãe de 2 filhos, que tem que sair para trabalhar, entendeu? A profissional, enfim, a vítima da vida, né? Vamos dizer assim. É muito complicado, né? A gente entender que, na verdade, nós não somos isso, né? Então, veio esse choque, assim, para mim, quando eu comecei a entender que esse eu, que tanto sustento, não era eu de fato, né? Então é aquela pergunta que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Quem é você?
né? Independente se você está vivendo uma experiência negativa, dificuldades, frustrações, decepções, ou também quem é você, né? Quem sou eu? Se eu estou numa vida tranquila, feliz, alegre, eu acho que é muito importante a gente questionar, né? Se questionar quem é você, independente da alegria, né? Ou da tristeza, sabe? Porque senão a gente acaba se identificando o tempo inteiro com algo que não é real. É muito profunda essa pergunta, né? Que o Renato fez, porque com essa pergunta a gente chega, né? Realmente a se observar, né? Quem é você, né? Independente da situação que você está vivendo. Porém, Ju, é meio complicado isso, não é? É difícil a pessoa chegar nesse ponto. O que você acha? E eu fico pensando, inclusive, nesse aspecto de relacionamento. Porque eu não sei se você já reparou, mas nós temos tendência de ser diferente dependendo da pessoa com qual a gente interage, né? Então, se é uma pessoa mais de idade, a gente tenta falar mais devagar, se você perceber, o tempo inteiro a gente está tentando se adaptar à situação, se adaptar ao interlocutor. E o que é muito louco é que a gente tenta se adaptar àquela imagem que eu faço da pessoa que está falando comigo, que não necessariamente é o que a pessoa é, né? Então, assim, nesse aspecto, você vê que a gente está sempre tentando se moldar para se adequar, para se encaixar naquele modelo. E aí é que tá, né? Eu fico pensando no ser e o estar. Então, assim, se isso é o que eu sou, será que eu deveria fazer tanto esforço, ou pensar tanto para ser o que eu já sou, né? Então, eu fico achando que se é alguma coisa que eu já sou, deveria ser o mais natural. Só que, assim, é tão automático, né? Eu não sei se eu já trouxe esse exemplo aqui, mas teve uma cena, por exemplo, no café da manhã, eu estava tomando café da manhã com meu filho. E naquele momento, eu não lembro o que aconteceu, mas assim, eu estava triste por algum motivo. E aí eu estava lá com aquela cara assim, tal, né, esperando ele descer para vir tomar o café da manhã, e na hora que ele chegou, imediatamente eu sorri. E aí ele falou assim: "Nossa, que estranho. Você estava assim, de repente você fez assim". Aí, cara, me caiu uma ficha que, assim, justamente isso, eu fico tentando tanto sustentar aquilo que eu acho que eu sou, ou pior, o que eu acho que deveria ser, e, como eu disse, se há qualquer tipo de esforço, controle e algo que não seja natural, que eu preciso pensar para agir da maneira como eu acho que eu sou ou deveria ser, então isso não pode ser o que eu sou, né? E como eu disse, assim, se é mutável e se a cada momento eu sinto, penso e faço coisas diferentes, eu também não acredito que isso pode ser o que eu sou. Então, assim, quem sou eu, né? A Vivi falou isso, quem eu sou na real, assim, então, com certeza absoluta, né? Eu acho que eu não tenho ainda essa compreensão, sabe, de quem eu sou na real. Eu tenho racionalmente, eu sei que eu sou um ser divino, já senti algumas vezes, né? Mas eu sei o que eu não sou. E isso eu acho que é o aprendizado da nossa vida. Eu acho que o caminho espiritual aí nosso é justamente desaprender aquilo que eu não sou, para que aquilo que eu sou consiga florescer, né? É exatamente isso, né? Porque a gente está vendo tudo aquilo que a gente não é, né? E não é fácil a gente ver isso, porque também tem muitas coisas que estão num nível muito inconsciente ainda, né? Então, assim, tudo bem, né? Tem coisas que são mais fáceis de olhar, né? Igual a Ju mesmo citou esse exemplo, né? Dela tá triste e de repente quando o filho dela chegou, ela sorriu, coisa e tal. Isso ainda é fácil de detectar. Mas existem camadas muito arraigadas dentro do nosso ser, daquilo que a gente não é e ainda a gente acha que é, né? Então, o exercício é esse, Renato, é a gente observar tudo isso, entendeu? Realmente partir do princípio da desconstrução daquilo que a gente não é, querer realmente enxergar, né? Apesar da gente ter um vislumbre, né? Do ser real que mora dentro da gente. De fato, aqui a gente ainda está nessa peregrinação aí de descobrir quem realmente nós somos, e é a partir da desconstrução, né, daquele ser irreal, olhando aquilo que muda o tempo inteiro, é como a Ju falou, né, uma hora eu tô de um jeito, o outro tô do outro jeito, e realmente quem eu sou não pode ficar variando o tempo inteiro, né, é uma coisa muito inconstante. Então a gente tem que focar realmente no absoluto,
né? E olhar essas faces, né? Essas máscaras que são irreais, com muita cautela, com muita observação, com muita calma, sem começar aquele processo de identificação, porque senão a gente vai começar a trocar uma máscara por outra, né? E tá tudo certo, deixa as máscaras caírem, sem julgamento, sem achar nada, e a gente tá descascando a cebola. Uma hora aí a gente vai chegar no núcleo, né? Bom, Ju, você tem mais alguma coisa para dizer? Não, né? Era só isso mesmo, é muito profunda mesmo a pergunta e já fez pensar em várias coisas. Bom, então é isso, Renata. Espero que a gente tenha te ajudado. Estamos todos juntos aqui, né? Passando por esses momentos aí da vida para experimentar quem nós não somos. Então não se sintam só, pessoal. Estamos todo mundo no mesmo barco, tá? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê. Namastê.